É uma honra para mim, na posição em que estou, e para o Conselho Federal de Psicologia, poder, neste momento, nesta sala da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, empossar a presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal, que conduzirá os trabalhos relacionados aos direitos humanos no âmbito do Conselho e, óbvio, na interação do Conselho com a sociedade. É essa a comissão que terá sobre si a responsabilidade de dar continuidade à luta em defesa dos direitos humanos e aprofundar os nossos trabalhos no sentido da promoção e garantia de direitos. Vera compôs a comissão depois que recebeu o nosso convite e teve o cuidado de compô-la com membros dos de diferentes partes do Brasil. Alguns são também conselheiros do próprio Sistema Conselhos de Psicologia, outros são pessoas que têm se destacado na luta e na defesa dos direitos humanos. Ela vai falar um pouco sobre as atribuições ou a linha de ação, né, que foi estabelecida para esta comissão. A comissão é composta por Vera, como presidenta, Bárbara Conte, do Rio Grande do Sul, Marcos Roberto Vieira Garcia, de São Paulo, Marco Aurélio Prado, de Minas Gerais, Maria Aparecida Silva Bento, de São Paulo, Rebeca Bunsiger, do Espírito Santo, Vera Vital Brasil, do Rio de Janeiro, Vladimir Stempliuk, de Brasília, e Walter da Mata, da Bahia. Nesta oportunidade, aproveito para oferecer os préstimos do Conselho Federal de Psicologia, uma autarquia pública que tem como, por delegação de Estado, a ordenação, né, o dever de ordenar, regular, orientar e fiscalizar o exercício profissional da psicologia. Essa autarquia conta hoje com 23 unidades regionais, que são os conselhos regionais de psicologia, aproximadamente 230 mil psicólogos inscritos e uma das tarefas que a lei determina como sendo uma prerrogativa que podemos exercer é de servir como órgão consultor para assuntos de psicologia, tanto junto aos órgãos públicos quanto à iniciativa privada. Nesse sentido, eu demonstro aqui a nossa vontade e a nossa disposição de sermos parceiros, de podermos ser consultados, de trabalharmos junto com esta Casa, o Senado Federal, assim como com o Congresso Nacional, em assuntos relacionados com a psicologia, em qualquer momento do processo legislativo que vocês acharem que podem se beneficiar da psicologia como consultora, como um grupo de profissionais. Nós temos acesso a um grupo de profissionais muito grande, temos acesso e parceria com entidades da psicologia brasileira e com as universidades e cursos de psicologia. Então, podemos, de alguma maneira, através dos psicólogos que produzem conhecimento, que exercem a profissão, que têm experiência em áreas específicas, contribuir com esta casa, e esse é o nosso desejo. Declaro empossada
a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Vera Paiva, a quem passo a palavra. Muito obrigado. E agora, claro, vamos ouvir a apresentação e cumprimento, antes de mais nada, por essa função tão importante. Eu presido aqui a subcomissão da Verdade, aqui da Comissão de Direitos Humanos, e gostaria muito dessa cooperação para que a gente possa desvendar, né, abrir essa cortina do passado para revelar para as gerações do presente o que significou a ditadura nesse país. Portanto, e as violações de direitos humanos. Passo a palavra à presidenta, a coordenadora Vera Paiva. Presidenta é a Marisa. Então, primeiro, antes de mais nada, me sinto honrada por ter sido convidada pela atual diretoria e pelos conselheiros do Conselho Federal de Psicologia recém-impulsados por ocupar este lugar. Neste momento em particular do Brasil, né, para mim é duplamente desafiante, né? Queria lembrar que o exercício profissional do psicólogo ele está fundamentado nos direitos humanos, né? A definição mesmo da ética do exercício profissional do psicólogo ele está fundamentado nos direitos humanos. Nós temos uma tarefa importante que é disseminar esta informação aos psicólogos, né? O que são os direitos humanos, como é que uma prática profissional se fundamenta, para usar apenas os princípios gerais que está no preâmbulo da Carta, na defesa, na garantia da dignidade, liberdade e autonomia de todos os seres humanos, né? Eu acho que isso é um primeiro desafio que cabe a gente desenvolver nesses 3 anos de mandato, digamos assim, né? A segunda coisa é lembrar a expansão do trabalho dos psicólogos, né, que finalmente saem de uma prática mais liberal de consultório, etc., e começam a se espalhar como servidores públicos, né, no plano privado, nas ONGs, no terceiro setor, né, nas diversas áreas de atividade humana, né, e tem cumprido um papel importantíssimo. Eu vou citar só 3 que são bastante afeitos àquilo que a gente está pensando para essa comissão nos próximos anos, né? Com atividades importantes no âmbito do SUS, que, afinal, tem pouco mais de 20 anos, né? E que foi abrindo espaço, ou seja, no cuidado da saúde e a saúde mental, né? No SUAS, que é a novidade, onde tem-se o Sistema Único de Assistência Social, onde se tem um importante papel, né? E, aproveitando o colega da Ordem que está aqui, né, junto aos operadores de direito, né, onde a noção do que é direito humano e o tipo de assessoria que o psicólogo pode prestar nem sempre está fundamentada nos princípios por falta de formação, né? Direitos humanos não é um tema da formação do psicólogo, né, nas faculdades de psicologia. E boa parte daquilo que nós temos que responder no cotidiano, por exemplo, desses 3 setores, se aprende ao fazer, porque há poucas disciplinas dedicadas ao trabalho no SUS. Apenas nos últimos 10 anos isso tem começado a acontecer nas faculdades de psicologia. Então, o papel do Conselho Federal, e em particular da sua comissão, na nossa opinião, é produzir alguns consensos, tá certo? E tratar de alguns temas que, de alguma maneira, oriente lá na ponta a prática do psicólogo no campo e no quadro da sua ética e respeitando, como eu disse antes, o seu vínculo com a Carta dos Direitos Humanos, né? Ou seja, o trabalho da comissão é ressaltar e com base nos especialistas que têm formulado, com base em evidência científica, porque o psicólogo que é cristão não pode confundir o exercício da profissão com um exercício religioso da sua religiosidade. Eu sou católica, mas quando eu trabalho como psicóloga, eu não posso usar a ética católica, tá certo? Para dar um exemplo vivo, né? Eu tenho que estar posicionado no quadro dos direitos humanos e, no caso do Brasil em particular, no âmbito de um Estado que é laico, que não é um Estado sem religião, mas é um Estado que respeita a liberdade religiosa, de não ter uma religião ou de ter a sua religião respeitada, né, sem nenhum
sem a violência, a negligência do direito à sua religiosidade, que implica até em não ter religião, né? Então, esse tipo de debate, né, é o debate que a gente pretende estar fazendo e buscando no âmbito do Conselho, né, e em colaboração com a sociedade na qual a gente está inserido, né? Nós estabelecemos que, no plano da promoção, violação e negligência de direitos, né, porque muitas vezes o Conselho é chamado a dar informações técnicas e fazer avaliações na negligência dos direitos, por exemplo, da população encarcerada, por exemplo, dos meninos presos em conflito, porque estão em conflito com a lei, por exemplo, dos internados à revelia por uso e abuso de drogas, por exemplo, estou dando alguns exemplos, né? Os atos de homofobia e machismo e violência contra a mulher que têm sido negligenciados eventualmente pelo poder público, né? Não têm sido escutados, né? A gente estabeleceu que nesses 3 anos, nós teremos 4 eixos centrais que nos parecem importantes de formulação, posicionamento e informação dos psicólogos, né? O primeiro, e que eu acho que atravessa todos os outros, é o da violência do Estado e como lidar com a repercussão da violência do Estado como herança clara da nossa ditadura militar, tá certo? Mais recente, mas que repercute momentos da vida política e da história do Brasil, né, sobre o qual a gente também não falou o suficiente e não pediu nem perdão, nem fez a reconciliação e nem puniu, e que continua atravessando, que é o genocídio, né, colonialista indígena, né, que se aprofundou na ditadura, e a gente sabe, pelos elementos coletados pela Comissão da Verdade até agora, aumenta brutalmente os números de mortos, desaparecidos e torturados ao longo da ditadura. Os indígenas não estão contados entre aqueles 500, né, já subiu a 500 mortos e desaparecidos, e a gente precisa lembrar que isso, eventualmente, ainda é efeito do racismo que atinge, né, a população indígena do Brasil, né? Mas a gente estaria pensando na violência do Estado com uma contribuição específica dos psicólogos, que é a produção tecnológica e técnica e prática das clínicas de testemunho que estão sendo desenvolvidas no Brasil inteiro, né? Onde a gente está, vários psicólogos, né, com apoio, inclusive, do Ministério da Justiça, entre outros, da sua Secretaria de Direitos Humanos, ouvindo testemunhos de pessoas que sofreram violência do Estado, não apenas na ditadura, né, mas também hoje, como eu tenho dito, né, onde a gente percebe que, pelo fato de não termos chegado à justiça, tá certo, e registrado na memória todos os eventos de violação de direito, né, a uma prisão digna, né, ao direito de defesa, né, continua acontecendo no Brasil, especialmente entre as populações mais pobres, cenas de desaparecimento, né, de tortura, tá certo, e de assassinato, né, e que indicam negligência do Estado de um lado, tá certo, mas que exige cuidado também como promoção e proteção, né, por parte de profissionais, e aí o psicólogo tem entrado nas clínicas de testemunho, expandidas para além daqueles que sofreram violência e tortura ao longo da ditadura, mas também para os que hoje ainda sofrem esse tipo de experiência, né? Na inauguração do busto de meu pai, eu comentei o quanto que a história de Rubens Paiva é um protótipo da história de Amarildo, né? Foi essa minha fala lá. Lembrando que Amarildo tem 5 filhos, tá certo? Como meu pai tinha, né? Que Amarildo foi tratado como bandido, como meu pai foi, né? Até que há um mês atrás, a gente já sabia disso, mas se consolidou com a informação de alguém que deu depoimento, que foi testemunha da farsa de que ele não tinha fugido, e nos deu o testemunho de que, de fato, ele tinha morrido no dia 21, né? A família de Amarildo esperou semanas, acho que mais de 2 meses, né? Eu não sei exatamente precisar, para que os policiais que, como no caso do meu pai, há 43 anos atrás, assistiram e ouviram a tortura, denunciassem que ele sofreu tortura, né? Mas ele continua desaparecido. E a família de Amarildo vive aquilo que a minha família viveu, né? Todo dia
né, tendo que lidar com o luto, e eu vou sintetizar uma experiência comum aos desaparecidos de ontem e de hoje, com quem eu tenho conversado, de que, se eu declaro luto, eu estou contribuindo para matar a pessoa que já mataram ou não, porque a gente, no fundo, manter a esperança viva de que ele reapareça, tá certo? É parte, né, da experiência de não ter enterrado um ente querido que foi assassinado brutalmente pela ditadura ou pelas forças policiais que agem ainda nos mesmos moldes, né? Então, eu só queria lembrar, né, que os psicólogos têm um papel importante, né, como setor que cuida do sofrimento psicossocial, né, de um lado dessas famílias, e, eventualmente, a gente estava conversando disso agora há pouco, senador, que, eventualmente, com a prática psicoeducativa, podem ajudar na formação de policiais, por exemplo, para que revejam a cultura de violência na qual foram formados, tá certo? E aprendam que direito humano não é direito de bandido, tá certo? Como os torturadores nos fizeram acreditar. Quem formulou a noção de direito humano é direito para bandido foi Erasmo Dias, foi Fleury, foi todos aqueles que, na verdade, compunham e que vão para os rádios, vão para as televisões, né, dizer que, né, direito humano é direito para bandido, né? Então, esse é um trabalho que a gente pretende desenvolver na comissão, tá certo, né? Estimulando as clínicas, apoiando as clínicas de testemunho como algo que é uma produção específica e uma contribuição específica da psicologia, mas registrando também a memória e a história com base nessas clínicas e contribuindo para que a gente promova, quem sabe, o arrependimento, né, e a justiça, né, que a gente precisa para muito além daqueles que foram diretamente afetados no período mais duro da ditadura. Um segundo tema que a gente vai também tratar e que eu acho que também atravessado pelas questões da violência de Estado é o racismo, né? A gente sabe que é fruto do segundo momento que a gente também não reviu nessa história, que é a escravidão. Nós também não pedimos perdão pela escravidão até hoje, né? Tá certo? A gente tem dificuldades, cada vez menos, na história brasileira, de reconhecer o racismo e o apartheid, né, não legal, que não está institucionalizado como na África do Sul, e eu acabo de voltar de lá, né, mas que é também apartheid. Se a gente sobe e olha as favelas, se a gente olha quem está interno na FEBEM, se a gente olha a cor do rolezinho, ela é preta, tá certo? Ela é não branca, pelo menos, tá certo, né? E o racismo tem episódios horríveis que também nos lembram a tortura, né, do Pelourinho, né? Amarrar um menino negro nu num poste, tá certo, como a gente viu recentemente, né? Ou a reação racista, a circulação de não brancos nos espaços de consumo, tá certo? Para mim é ainda a reprodução, né? E a negligência do Estado, por outro lado, né, do direito das pessoas não brancas, tá certo, de circularem e de não sofrerem tortura e violência, né? As pessoas que foram colocaram um rapaz negro amarrado no poste estão aonde? Foram punidas? Não. Né? Para mim, isso é negligência, né? Como lidar com essas questões no âmbito da profissão é algo que a gente vai trabalhar, né? Quer dizer, como lidar, por exemplo, com o sistema de cotas, como lidar com políticas psicoeducativas ou o trabalho do psicólogo na escola para lidar com o racismo, né? Que permanece excluindo milhares de jovens negros de escolhas profissionais, por exemplo. O professor disse, né, no debate sobre escolha de profissão, eu tenho vários alunos que já estudaram isso, vai ser cozinheiro, vai ser, né? Você não pode ir para a faculdade, a USP não é para você, né? Que tal, né? Quer dizer, como lidar com essas questões do racismo institucional ou de atos de racismo que atravessam a nossa vida cotidiana, né? E aí o racismo dos não brancos, eu chamaria assim, né? Que inclui negros, pardos e indígenas, todos os tipos e as tradições étnicas que temos no Brasil, né? São 4 temas. O terceiro tema que a gente pretende
Só um parêntese. Lembrem que esses são temas, isso me escandaliza toda vez que eu penso, que não são ensinados nas escolas de psicologia. Né? Por isso é que a gente tem que cumprir essa função. Né? O terceiro tema seria o trabalho e as políticas junto a usuários de drogas e álcool e suas famílias, tá certo? Que também sofre a mesma coisa. Até anteontem não era um problema de saúde, era um problema de polícia, tá certo? E, portanto, a confusão entre o cuidado adequado e ético, né, desse grupo imenso de pessoas afetadas pelo uso e abuso de álcool e drogas, tá certo? E de suas famílias, no âmbito dos direitos humanos, não é algo tranquilo, né? E é controversa, né? Tem várias controvérsias que a gente tem que enfrentar para orientar o trabalho dos psicólogos. A internação compulsória, tá certo? O trato, o espaço não laico, né? Patrocinado às vezes pelo Estado, de acolhimento na internação, são temas que a gente vai enfrentar. E o último tema, que também, na minha opinião, é atravessado pela violência de Estado, pela negligência e violação de direitos neste âmbito das políticas públicas ou da ação concreta da polícia, é o sexismo, né, entendido tanto como violência contra a mulher, né, o machismo, né, então a violência literal contra a mulher, mas a violência simbólica contra a mulher também é relevante, né, quanto a homofobia e a violência contra travestis e transexuais, né, que se perpetua em todas as instituições, gera abandono de cuidado, no caso das instituições públicas, gera distorções de políticas de assistência social ou mesmo junto a operadores de direitos que têm que tratar, por exemplo, de adoção, por exemplo, de casos de homofobia, entre outros. Né? Então, com isso, eu espero ter dado um pouco a noção de como que a gente pode estar contribuindo com esta comissão, né, e com várias outras que tem por aí, e de como que a gente pretende, no âmbito dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia, presidida pela Marisa, né, está tratando especificamente de algumas áreas de direitos humanos que a gente considera relevantes do momento que o país está vivendo. Era isso. Obrigada.